Tá bom para ver? Tá vendo até demais agora, né? SEAP, Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A nossa irmã Adilane vai ler o Evangelho, fazer a prece. Em seguida daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese. É o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. O item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, a vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Faz a prece. Te pedimos, Jesus, agradecendo a Deus ao amanhecer de estudo, de trabalho, ao amanhecer, ao acordar e ver o dia. Pedimos, Jesus, por nós, encarnados e os desencarnados. Pedimos aos Espíritos, o Allan Kardec, que ajude o nosso irmão a passar esse estudo para nós, pois precisamos aprender. Pedimos ao Sou Altivo, às irmãs queridas, a Dona Lourdinha. Pedimos auxílio, pedimos ajuda. E peço, Jesus, por vocês também. Peço em nome de Deus, iniciaremos os nossos estudos no livro da Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade aqui ao estudo da Gênese, estamos no capítulo 11, no meu livro, página 235, edição CELD, que trata da união do princípio espiritual e da matéria. Número 10. Vamos lá, Adilane, página 235. 235. Devendo a matéria ser o objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades, seria necessário que ele pudesse agir sobre a matéria, razão pela qual ele veio habitá-la, assim como o lenhador habita a floresta. A matéria tendo que ser, ao mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, ao invés de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Assim, o corpo é simultaneamente um envoltório
e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste um envoltório adequado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. Assim como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras, à medida que ele é capaz de fazer uma obra mais delicada. Número 11. Vai, Adilane. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório, adequando-o às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve e completa o seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele o talha de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabendo a ele empregá-los. É assim que as raças mais adiantadas têm organismo, ou, se preferirem, uma ferramenta mais aperfeiçoada do que as raças mais primitivas. Assim também se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços fisionômicos e às linhas do corpo. A partir do momento em que o espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para o seu progresso, fazer uso das suas faculdades inicialmente rudimentares. É por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele deixa para se revestir de um outro à medida que as suas forças vão aumentando. Ora, como existiriam mundos em todos os tempos, e esses mundos deram origem a corpos organizados, próprios para receberem espíritos em todos os tempos, os espíritos encontram, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. O senhor explica, né, Sanilton? Vou explicar daqui a pouco. Leia o número 13. O corpo... Muita coisa. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não encontrando mais o elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem um corpo privado de vida dali em diante, torna-se útil. Deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O corpo, portanto, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Assim sendo, pouco importa a sua origem e materiais com que é construído. Seja ou não uma criação especial, não resta dúvida de que o corpo do homem é formado dos mesmos elementos que formam o corpo dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital, ou por outra, é aquecido pelo mesmo fogo, iluminado pela mesma luz e sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Este é um ponto sobre o qual não há contestação. Levando-se em consideração apenas a matéria e abstraindo-se o espírito, o homem não possui nada que o distinga do animal, mas tudo muda de aspecto quando se faz uma distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, esteja ele numa choupana ou vestido como um camponês, não deixará de ser um grande senhor. O mesmo acontece com o homem. Não é a sua vestimenta de carne que o situa acima do bruto e dele faz um ser à parte. É o ser espiritual, o seu espírito.
Então vamos lá. A união do princípio espiritual e da matéria, a gente não sabe como isso começou. Então no número 10, vou ler o número 10 novamente, o início, quando ele diz, sendo a matéria objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades, seria necessário que ele pudesse agir sobre a matéria, razão pela qual ele veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Então, quando Deus criou o princípio espiritual, ele colocou junto desse princípio espiritual o princípio material. E o princípio material vem ajudando o desenvolvimento do princípio espiritual. Quando a gente chega na fase do animal, o corpo do animal é idêntico ao corpo do homem, animado por um mesmo princípio vital, né? Com as suas características, é claro, mas ele tem um princípio espiritual, o animal tem, e tem um corpo material análogo ao do homem. O corpo físico, o que ele disse aqui do corpo físico, que o corpo físico a gente já sabe, ele vai perecer. Mas o espírito, ele sempre vai permanecer com a matéria junto a ele, que é o corpo espiritual. Por exemplo, como que Jesus apareceu a Maria Madalena? Com seu corpo físico ou com seu corpo espiritual? Com seu corpo espiritual. Não crucificaram Jesus? Então ele apareceu ali com seu corpo espiritual. Por causa do espírito. Então, Jesus tem um corpo, tem princípio material com ele? Sim. Então os espíritos puros carregam também sempre essa matéria, só que essa é uma matéria bem quintessenciada, mais puro possível, que eles carregam com eles. Tudo bem? Agora vamos para a hipótese sobre a origem do corpo humano. Começa aí, Raquel não, Adilânia. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Número 15. Você só explicou o 10, Sr. Newton. Não, expliquei todos eles. Que eu vi. Eu acho que tudo é radiação da própria natureza, entendeu? Eu acho que esse é o tempo presente. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível, nem que, se assim for, afete a dignidade do homem. Corpos de macacos podem muito bem ter servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco adiantados, que tenham vindo encarnar na Terra. Essas vestimentas foram as mais apropriadas às suas necessidades e mais adequadas ao exercício das faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Ao invés de ser feita uma vestimenta especial pelo do macaco, especial para o espírito, ele teria achado uma pronta. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, assim como o homem, não raro, se veste com pele de certos animais, sem por isso deixar de ser homem.
Então, quer dizer que até hoje o homem se veste de pele de animal, né? Exatamente. Exatamente, ó. Como ele diz aqui, deixa eu ver aqui, ó. Meu pensamento deu uma fugida. Ó, da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas a transformação do segundo. Quer dizer, os fisiologistas disseram que o corpo do homem é a transformação do corpo do macaco. Nisso não há nada de impossível, nem que, se assim for, afete a dignidade do homem. Corpos de macacos podem muito bem ter servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco adiantados, que tenham vindo a encarnar na Terra. Essas vestimentas foram as mais apropriadas às suas necessidades e mais adequadas ao exercício das suas faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Ao invés de ser feita uma vestimenta especial para o espírito, ele teria achado uma pronta. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano. Assim como um homem não raro se veste com pele de certos animais, sem por isso se deixar ser homem. Fique bem entendido que se trata aqui apenas de uma hipótese, que de modo algum é colocada como um princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica imparidade entre o seu espírito e o do macaco. Então ele está dizendo que o corpo, se o corpo do homem se originou do corpo do macaco, ele está dizendo que é apenas uma hipótese, ele não está afirmando isso. Mas isso não tira, não implica numa paridade entre o princípio espiritual, que é o macaco, e o homem, o espírito, que é um homem. Não há uma paridade nisso. Apenas que, se isso acontecesse, não tiraria a dignidade humana em hipótese alguma. Porque tem muitos seguidores de Deus ali, como diz na história de Moisés, e no negócio passado que fala sobre Vamos lá. a encarnação, sobre Admitida a Admitida essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nos detalhes, conservando sempre a forma geral do conjunto. Os corpos aperfeiçoados, ao se procriarem, produziram-se nas mesmas condições, como acontece com as árvores enxertadas, e deram origem a uma nova espécie, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procurar corpos de macaco para o seu uso, e do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre produz as árvores dessa espécie. E o espírito humano procriou corpos de homem, variações do primeiro molde em que ele se estabeleceu. O tronco se bifurcou, produziu um broto e esse broto se tornou tronco. Como não há transições bruscas na natureza, é possível que os primeiros homens que surgiram na Terra diferissem pouco do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Nos dias de hoje, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta semelhança com o macaco, que só falta serem peludos para que semelhança seja total. Realmente, né? Aí ele coloca aqui uma observação, complementando as palavras do codificador. Hoje sabemos, pelas pesquisas que estão em curso, que a evolução da história humana é uma longa sucessão de fatos que se estendem pelos últimos 8 milhões de anos, que é a época em que se reconhece que ocorreu
a divergência evolutiva que levou a espécie humana para um lado e o macaco para o outro, os macacos para outro. Presume-se que há aproximadamente 4 milhões de anos, os mais antigos antepassados do homem encontravam-se definitivamente estabelecidos na superfície terrestre. Segundo pesquisadores, o fator determinante da evolução da espécie humana primitiva foi a reestruturação da anatomia, que permitiu a posição erguida, que é a bipedação. Uma das confirmações dessa teoria é a existência de pegadas fossilizadas de 4 milhões de anos que conservaram traços inconfundíveis do pé de 2 adultos e de uma criança humanos. Com a liberação das mãos para a realização de novas tarefas, como carregar materiais, manipular objetos e eventualmente construir outros novos, o ser humano primitivo foi desenvolvendo progressivamente a sua inteligência através de diversos estágios, desde o Australopithecus afarensis até o Homo sapiens, o homem moderno de hoje. Os fósseis conhecidos de maior antiguidade e que recebem o nome de Homo, o Homo habilis, remontam 2,5 milhões de anos. Ele já possuía um cérebro maior, um crânio mais arredondado e um rosto perfeitamente humano. Caramba, hein? Há quanto tempo a gente vem aqui na Terra evoluindo, hein? Você vê que os seres primitivos aí, eles se reportam aqui há 4 milhões de anos atrás. Aqui na Terra, essa evolução. E num determinado momento, surge a raça humana, um novo tronco, mas que é possível tenha vindo do macaco, é possível, né? São hipóteses. Nós não sabemos nada, né, Conceição? Isso aí pode ser só o estágio de medicina, pessoal. Porque o macaco ele come banana, né? Aí deve ser o estágio de medicina. Exatamente. Agora vamos entrar na encarnação dos espíritos. Começa aí, Edilane. Tá bom. Encarnação dos espíritos. Encarnação dos espíritos. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário é o envoltório fluídico, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório denominado perispírito de um ser abstrato faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais possantes motores. O fluido perispiritual é,
assim o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto o espírito se acha unido ao corpo, ele é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo, que agem sobre o impulso da sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Neste processo, os nervos atuam como fios condutores, assim como no telégrafo, o fio metálico atua como condutor do sinal elétrico. Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito, o liga a um embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita. Sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma, e de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de certa forma, cria raízes nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união é completa e então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito com a matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando este princípio deixa de agir em consequência da desorganização do corpo que conduz à morte, essa união, que era mantida apenas por uma força atuante, se desfaz quando esta força deixa de agir. Então, da mesma forma como havia se unido, o perispírito se desprende, molécula por molécula, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. É o que nós vimos no livro dos Espíritos. O espírito sai do corpo pelo esgotamento dos órgãos. E o esgotamento dos órgãos é a saída do fluido vital. É o que ele está dizendo. Então, esse fluido vital, ele começa no momento da concepção. E o espírito que vai reencarnar, ele traz o seu corpo semimaterial. E ele vai se ligando àquela formação material, né, do ovo com os espermatozoides, que começa a se dividir, a formar o corpo físico. Ele vai se ligando átomo por átomo, molécula por molécula, como uma planta se enraiza na terra. O espírito, com o seu perispírito, vai se enraizando naquele corpinho. E quando o feto está pronto, aos 9 meses, ele nasce. E o espírito já está grudado ali. Aí tem outros fatores aí, como o esquecimento, a perturbação. Ele vem como criança, né? E a gente sabe como é o comportamento de uma criança. Eu acho que isso também vai dar a altura de cada pessoa. É isso aí. Vamos lá, Dilane. Observação. Observação. Lá em cima, 19. O Espiritismo nos ensina... O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos faculta observar diretamente os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes, de acordo com o estado moral do espírito, é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que de outras é lenta, trabalhosa e horrivelmente penosa, podendo durar nesses interiores. Meses inteiros, né? Meses inteiros. Está dizendo aqui a separação. É o caso contrário. Quando morre, aí vai separando as moléculas do
perispírito do corpo físico, que nem sempre é imediata, às vezes pode levar até meses. Ela pode ser muito lenta. Nossa. Por isso que as pessoas morrem, mas não desencarnam, né? Como se diz. Continua, a observação. A observação também assinala um fenômeno particular que sempre acompanha a encarnação do espírito. Uma vez capturado pelo laço fluídico que o prende ao embrião, o espírito entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que a consciência de si mesmo, que aumenta à medida que o laço se aperta. Nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele jamais é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir às suas manifestações. Aqui ainda sobressai a sabedoria que preside todas as partes da obra da criação. Faculdades muito ativas usariam e destruiriam órgãos delicados, apenas esboçados, eis porque sua energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que haviam ficado temporariamente em estado latente e que, retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fizera antes. O que ele está dizendo aqui? O que a Dilane leu e que ele começou a ler aqui agora. Uma vez que o embrião, o espírito, entra no estado de perturbação, à medida que esse laço vai se apertando, à medida que o perispírito vai se envolvendo com o espírito, ele entra numa espécie de perturbação e esquece o passado. Assim como quando a gente morre, a gente também entra num estado de perturbação e paulatinamente volta a relembrar o passado. Mas quando a gente renasce, não significa que a gente perde tudo. As aptidões continuam, como ele colocou aqui, as faculdades continuam, ele só não lembra do passado. O espírito renasce na condição que adquirira pelo seu trabalho anterior. Para ele é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui a bondade do Criador ainda se manifesta uma vez que a lembrança do passado, muitas vezes penosa e humilhante, somada às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo e criar-lhes embaraços. Então a gente esquece do passado justamente por causa dessa ligação com o novo corpo em formação e que você não pode se manifestar através desse corpo. A sua inteligência não tem como se manifestar através de um cérebro ainda em formação. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo seus órgãos, o espírito passa a se manifestar na sua plenitude. Mas como ela está usando aquele cérebro novo, ela não consegue lembrar do passado. Mas quando a gente sai do corpo durante o sono físico, a gente lembra. A gente tem a consciência de que somos espíritos imortais e a lembrança de outras vidas. Mas no corpo, eu volto para o corpo depois do sono, esse cérebro restringe. Por isso eu não lembro do passado. E eu não lembrar do passado, muitas vezes, se eu lembrasse, seria muito humilhante para mim.
Por isso que eu não me lembro. Por isso que você não lembra das suas vidas passadas. Por causa desse cérebro que você adquiriu nesse corpo quando você nasceu. Depois que às vezes a pessoa deixou para trás, né? E de repente tudo pode voltar ao todo. O cara assim, aquela violência, né? E tal, foi muito grande. Então acontece isso, né? Aí acontece isso. Ele se lembra apenas do que aprendeu, porque isto lhe é útil. Se às vezes ele conserva uma vaga intuição dos acontecimentos do passado, essa intuição é como uma lembrança de um sonho fugaz. É, pois, um novo homem, por mais antigo que seja seu espírito. Ele triunfa sobre novos erros, auxiliado pelo que adquiriu. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos seus olhos, e ele então julga se empregou bem ou mal o seu tempo. Então, nós somos novos homens, com um novo corpo. O passado, por nós sermos tão inferiorizados, nos humilharia, ou nos faria seres orgulhosos, se a gente teve algum tipo de poder, algum tipo de riqueza. Então é bom a gente esquecer, a gente não perde as aptidões, a naturalidade do aprendizado. Aprender é recordar. Agora, alguns até lembram de vida passada, né? Algumas pessoas lembram quem foi, mas isso é muito raro. Isso não é comum você ter essa lembrança nítida de que você foi no passado. 22. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma face especial da sua existência. O próprio esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação, durante o sono, parcialmente desprendido dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual. O espírito se lembra, pois sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Então, olha só, o que ele falou aqui? Não há solução de continuidade, quer dizer, acabou a vida. Há uma continuidade. Você só não lembra do passado. O espírito é sempre o mesmo. E o esquecimento só se dá durante a vida de relação. Como ele colocou aqui, até durante o sono, que a gente é parcialmente desprendido da matéria, a gente lembra do passado. A gente lembra. E ele continua no número 23. Considerando-se a humanidade no seu grau mais inferior da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se é esse o ponto de partida da alma humana. Quer dizer, a alma humana partiu dos selvagens, que a gente conhece como mais atrasado. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve pelo exercício as suas primeiras faculdades. Essa seria, digamos assim, o seu período de incubação. Chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria assim filiação espiritual como há em filiação corporal. Essa teoria baseada na grande lei de unidade que preside a criação corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Quer dizer, há um crescimento do princípio espiritual, há um desenvolvimento desse princípio espiritual, até ele chegar na fase humana. Vou ler de novo. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Quer dizer, ele se desenvolve.
É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício as suas primeiras faculdades. Esse seria, digamos assim, o seu período de incubação. Chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria assim filiação espiritual, como há filiação corporal. Entenderam? Assim como a gente acha, tem uma teoria que o homem, o corpo procedeu do macaco, né? Uma hipótese, o corpo. Não, o princípio espiritual se elabora até ele chegar na fase humana. Nós, seres humanos, a alma humana, ela veio da elaboração desse princípio inteligente. Essa teoria, baseada na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Ela dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que não são mais seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes será, que está reservado, uma compensação para seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais de que é dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, assim como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria mais animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe pelo qual ele veio ao mundo. Essa teoria, porém, levanta numerosas questões, cujos prós e contras não seria oportuno discutir aqui, assim como não seria analisar as diversas hipóteses que foram formuladas a esse respeito. Portanto, sem pesquisar a origem da alma e as experiências pelas quais ela tenha podido passar, vamos considerá-la ao entrar na humanidade ou no ponto em que, dotada do senso moral e do livre-arbítrio, ela começa a ficar sujeita à responsabilidade dos seus atos. Entendeu dessa elaboração? Gente, vamos parar por aqui, porque a gente leu muito, não tem jeito, a gente tem que ler, e eu sei que fica, o raciocínio começa a cansar. O meu também cansa. Então a gente continua aqui na semana que vem no número 24, que é o desenvolvimento do espírito, até a gente entrar aqui na reencarnação. Vamos fazer a nossa prece, Adilane? Sim, senhor. Foi na página, qual foi a página que a gente parou? 242. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece. Faz a prece. Eu comecei. Então nós agradecemos aos nossos guias, ao professor José Jorge, ao Clamire Flammarion, ao Altivo e aos espíritos guias da nossa casa, pelos momentos que tivemos de enlevo, estudando a doutrina espírita. Agradecemos a Allan Kardec, o mestre Kardec, a Leon Denis, a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo. Em nome desses espíritos, amigos e irmãos nossos, em nome do guia da nossa casa de amor, o Altivo, dos espíritos que fazem parte desta coluna, pedimos a devida permissão a vocês, em nome do amor, em nome do nosso amor. Pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus acima de tudo, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus.